Boa noite a todos. Meu nome é Laneide Cristina Freitas, sou aluna do curso de licenciatura em Geografia EAD, tá? Inicio agora, então, uma produção de um vídeo referente a um trabalho para a disciplina de ensino e aprendizagem de Geografia e a produção de mídias, com o professor Benhur e a professora Janete. Sou aluna aqui do Polo de Sapiranga. Inicio agora, então. Este trabalho está vinculado a uma análise do texto de Délia Maria Garcês Silva, tá? Esse texto, então, na verdade, após a leitura, né, o título é O uso das tecnologias da informação e comunicação no ensino de geografia, a experiência dos professores da Escola Municipal José de Freitas, em São Bernardo, no Maranhão. Após, então, fazer a leitura do texto, montei essa apresentação em PowerPoint, como nos foi pedido, né, na atividade, com características que me pareceu, que me foi importante relacionada ao trabalho, então, da professora Adélia Maria. O objetivo, então, era um trabalho de monografia da professora Adélia, tá? Então, o objetivo que ela teve ao fazer o trabalho foi analisar o percurso histórico das tecnologias da informação e comunicação dentro deste âmbito educacional, para dessa forma entender como as mesmas são inseridas dentro do contexto do processo de ensino-aprendizagem, especialmente então dentro do contexto da disciplina de geografia. O campo de pesquisa, então, foi a Escola Municipal José de Freitas, que fica no povoado São Raimundo, em São Bernardo, no Maranhão. Ela desenvolveu, então, essa pesquisa e este trabalho da monografia nos meses de fevereiro e março de 2019, no período especificamente da tarde, e compreendeu, então, na verdade, essa pesquisa abrangeu as turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. O desenvolvimento foi, então, a partir da elaboração de questionários fechados, tá? Foram distribuídos esses questionários, então, este questionário aos professores, professor 1, então, aqui chamado, né, de professor 1, da área da pedagogia, e o professor 2, formado em ciências naturais, química. O interessante, então, aqui eu já posso destacar, é que os 2 professores desta escola de geografia não são formados em geografia. A autora coloca isso depois lá nas observações, né, na apresentação final, então, da própria pesquisa, ela coloca essa observação, né, um, então, é da pedagogia e o outro das ciências naturais, né, a questão da química. Diagnóstico e análise, então, ela traz como, então, o percurso metodológico empregado pelos professores no uso das tecnologias da informação e comunicação, ou seja, entender como esses recursos são utilizados ou não dentro da escola. Entender se os professores têm acesso a essas tecnologias na escola, se sabem como utilizá-las da melhor maneira, se os alunos se sentem integrados a essas tecnologias da informação e comunicação dentro da realidade escolar. Então, ela abrangeu, né, ela fez a partir deste questionário esse diagnóstico da escola, tá, em todo esse contexto, e após isso ela faz a análise dela. Então, ela não quer saber só se está sendo utilizadas as tecnologias da informação e comunicação, mas sim como está. O aluno está se adequando, a escola está se adequando, então ela diagnosticou todo este conceito e depois analisou, né, todo esse contexto e depois analisou. As tecnologias da informação e comunicação são um meio de interação, então, entre os indivíduos, né, professor, entre aluno, entre funcionários em geral da escola, né, que ganharam impulso, então, a partir das revoluções tecnológicas ocorridas a partir do século XX, né, no decorrer do século XX. Essas tecnologias, elas acabaram se dissipando com muita rapidez, né, e pegando, abrangendo todas as esferas da nossa sociedade contemporânea, né, tanto a esfera política, militar, social, cultural e também, né, no âmbito educacional. Ela abrangeu, ela se dissipou em várias áreas da nossa sociedade.
O chamado processo de globalização tecnológica ocasionou, então, mudanças nas relações sociais, ou seja, o papel dos indivíduos na sociedade foi alterado com ela, e a inserção com a inserção dessas novas tecnologias, né? Desde relações sociais, relações políticas, relações econômicas, justamente por causa dessa globalização marcada pela tecnologia, né? Por essas novas tecnologias, se alterou tudo nesse contexto. No Brasil, não foi diferente, né? A inserção dessa tecnologia da informação e comunicação, ela passou a se dar a partir dos anos 60, mas no início ela teve essa inserção, né? Teve um preconceito muito grande por parte dos educadores, tá? Porque ficaram receosos em relação a essas novas tecnologias, né? Acharam que essas tecnologias acabariam atrapalhando o desenvolvimento das suas aulas, tá? E tirando a atenção dos alunos. A autora, ela acaba colocando, ela inicia, vamos dizer assim, um debate conceitual, citando vários autores, né? Nessa parte mais conceitual do trabalho de monografia dela. No primeiro momento, ela cita Leite, né? Que ele escreve que as TICs foram associadas inicialmente com uma visão limitada da educação, sofrendo influências de ideologias extremas, como a do sentido tecnicista, como modelo de ensino reprodutor do sistema capitalista que forma para o mercado de trabalho, tá? Então, volto a dizer, ali no início ela foi... as TICs foram, então, olhadas com certo preconceito, justamente porque se tinha uma ideologia mais extrema voltada para o capitalismo, né, um modelo de ensino reprodutor do sistema capitalista, né, mercado de trabalho. Almeida, então, acaba também, ela cita, né, que ele escreve que desde a década de 1990, a primeira versão do Programa Nacional de Informática em Educação já tinha como objetivo a inserção de tecnologias da informação, em especial os computadores, no contexto escolar, por meio da preparação do profissional docente dentro das secretarias estaduais de educação. Então, isso é um longo caminho, né? O Almeida diz que lá em 1990 já se tinha uma primeira versão de instituir, né, esse acesso às tecnologias da informação na escola. E também ela cita Gatti, não sei se é esta certa a pronúncia, né? Ele escreve, então, que a incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir para a melhoria da qualidade de ensino. A simples presença de novas tecnologias na escola não é, por si só, a garantia de maior qualidade. Ele, na verdade, está traduzindo isso, né? Não adianta o professor achar que inserindo tecnologias na sua aula, ele vai salvar a aula, né? Ele vai, na verdade, fazer coisas mirabolantes. Não, na verdade, é apenas mais um recurso que está se desenvolvendo cada vez mais, mas é preciso, então, agora, no meu entendimento, não o que Gatti falou, mas no meu entendimento, é preciso se envolver muito com essas novas tecnologias para aprender, para depois tentar, então, inserir nas nossas aulas, né? E tu não vai conseguir inserir uma tecnologia se tu não entender sobre essa tecnologia. Os movimentos de introdução, então, das tecnologias de informação é chamado de terceira revolução industrial, mas um outro autor, né, que ela cita no texto é Kensky, também não sei se é essa a pronúncia, ele define esse momento histórico como, né, abre aspas, essa terceira revolução, diferente da primeira e da segunda, não se caracteriza pela centralidade de conhecimento e informação, mas pela aplicação desses conhecimentos e dessas informações para a geração de novos processos. Assim, não se tem somente informações para serem aplicadas, mas informações que geram novas informações. Então, na verdade, de novo, aqui o Keynes está trazendo isso, que, na verdade, tudo precisa ser centralizado no conhecimento e na informação, e não só na tecnologia. Se tem que ter informação para gerar novas informações, né? TICS, então, tem tudo a ver com integração, professor e aluno, mas também um planejamento que envolva toda a escola.
Então, de novo, o professor tem que estar interagindo com o aluno, ele tem que aprender a usar essa tecnologia para ensinar para o aluno, ou mesmo aprender com o aluno, mas de nada adianta isso se não tem um planejamento dentro da escola, que envolva todo o restante da escola, né? Estrutura para isso. Os recursos tecnológicos sejam melhor explorados dentro da escola. Então, é todo um conjunto, toda uma integração para que isso aconteça, para que, de fato, as tecnologias de informação e comunicação sejam inseridas, então, na escola, sejam inseridas na vida do aluno, do professor, né, na vida escolar. Deve respeitar as particularidades de cada escola. Acesso dos professores a esses recursos metodológicos demanda tempo e adaptação. De novo, o professor precisa aprender a lidar com essas tecnologias, né? Fato deles estarem acessíveis ao professor e ao aluno jamais garantirão uma educação de qualidade. É preciso utilizá-los com discernimento pela escola para que não sejam vistos como entretenimento. De novo, aqui ela destaca. Não acho que o professor não pode achar que colocando uma apresentação de PowerPoint na sala de aula vai revolucionar a escola, vai, na verdade, salvar a sua aula. Não, né? Ele tem que ter um contexto, tem que estar inserido num contexto, para não se tornar apenas um entretenimento para o aluno. O marco inicial, então, para essa organização de políticas para a inserção das tecnologias de informação, foi, então, na Conferência Mundial de Educação para Todos, que foi realizada na Tailândia, no ano de 1990. Essa conferência ela resultou em políticas adotadas e apoiadas por várias instituições, né, de âmbito internacional, que a partir daquele momento passaram, então, a tentar inserir as tecnologias de informação dentro do conjunto, né, escolar, dentro do conjunto educação. Tá? A partir, então, dessa conferência em 1990. Entre as instituições que participaram, então, desta conferência, que tem maiores destaque, né, é a Unesco, a Unicef, o PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o Banco Mundial. Essas instituições, além de tantas outras, né, mas essas instituições foram importantes para aquele momento, justamente para a criação, né, de políticas que envolvam a inserção das tecnologias de informação e comunicação, então, na educação. No Brasil, as políticas de modernização da educação e da formação do docente são marcadas principalmente no final do século passado, com a promulgação das leis de diretrizes e bases, né, em 1996, e facilitou o reconhecimento de novas instituições de ensino superior por meio dos institutos superiores de educação. E esses passaram, então, a focar especialmente na formação do docente, nos moldes de uma educação mais aberta, favorável ao uso e aplicação direta das novas tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem. Então, dentro desse contexto de políticas para a inserção das tecnologias de educação, se criou dentro das leis de diretrizes e bases, em 1996, né, o reconhecimento, então, né, a criação das leis de diretrizes e bases em 1996, então a conhecida LDB, facilitou, então, o reconhecimento de instituições que já estavam, então, focando na formação do docente para a utilização dessas tecnologias, né. O processo, então, de constituição histórica do ensino de geografia, a autora da monografia, ela acaba fazendo uma linha do tempo da constituição histórica da geografia enquanto disciplina, justamente porque é o foco que ela deu para a utilização das tecnologias de informação. Então, ela achou, então, necessário que se fizesse essa constituição histórica da disciplina enquanto geografia, enquanto uma disciplina. Ela coloca que no período colonial, então, os jesuítas, né, com as investidas dos jesuítas, a fim de catequizar os índios, foi um primeiro momento que se teve ensino, né, no Brasil, e ele era concebido como um saber produzido em função do Estado e da ocupação do território, tá? Então, não se tinha, então, literalmente o interesse de ensinar aos indígenas, né, tinha um cunho
religioso, que era a catequização, né, e também a ocupação do território. Então, só mais tarde que se teve, então, literalmente, o objetivo de ensinar, né. Aqui ela cita também Moraes, 1964, que explica que os conteúdos trabalhados em geografia nesse momento, né, eram relatórios de viagem, estatísticas, curiosidades sobre os países e também a astronomia, tá? Então, no que se metodologia, o ensino era pautado na memorização de extensas listas com nomenclaturas, tá? Então, voltado para os relatórios de viagem, para as estatísticas e para curiosidades, tá? Não tinha um foco literalmente ainda geografia, né? Não se tinha o entendimento da geografia enquanto uma disciplina formada, pelo menos não no contexto Brasil colonial, né? A situação passa a mudar, e o ensino da geografia, então, passa a ser abordado com outra perspectiva a partir das reformas pombalinas, né? A reforma pombalina, 1770, onde passou a existir uma proposição de um currículo alocado, sobretudo a partir do pensamento iluminista, com, né, influências iluministas. A geografia ainda não era vista como uma disciplina escolar, isso passa a mudar somente com o processo de independência no Brasil. No período, então, posterior, né, período imperial, foi instituído, então, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que representou um grande salto, né, no que se fala em sistematização de dados e informações, tá? Mas outro marco importante para consolidar a geografia como disciplina, pelo menos no Brasil, né, foi a criação do Colégio Pedro II em 1837. Por que a criação dessa escola, desse colégio Pedro II, foi tão importante? Porque a escola passou a ser referência para a formação da elite brasileira nesse período imperial. Tá? Então, nesse contexto, o colégio inserindo a geografia enquanto disciplina, na verdade, foi de extrema importância, justamente porque o colégio passou a ser referência. Tá? O ensino da geografia no país, naquele momento, ele era mnemônico, e abstrato, né? Ou seja, o que se aprendia dentro da sala de aula não se carregava para fora dela, né? Era aí um ensino mais técnico e menos social, diferente, muito diferente do que se prega hoje, né? Hoje, a todo momento, se fala em inserir o aluno no contexto que se está explicando, né? Precisa fazer sentido para o aluno estudar aquilo, né? Para ele entender, né? Fazer sentido para ele. Enquanto que nesse período não, era abstrato as coisas, que se aprendia na escola, não se levava para a vida, né? Influências, então, da geografia alemã, com os estudos, então, de Alexander, tá? Karl Ritter, não sei a pronúncia, né? Tá valendo. Esses jogos, né, foram responsáveis pela institucionalização da disciplina, né, dentro do contexto científico, né, na comunidade científica. E no Brasil, então, essas mudanças passaram a ser sentidas mais nos anos 30 do século XX, né, quando a educação passa a ser encarada como um direito de todos. Então, o ensino fundamental, ele passa a ser elevado a ser gratuito, né, público e gratuito. Então, as grandes mudanças passaram a acontecer a partir desse momento. E também as reformas de ensino de Francisco Campos e Gustavo Capanema, tá? Também foram importantes para essa formação curricular da geografia, tá? Se formou-se na Universidade de São Paulo o primeiro curso de geografia no país, e Godoy, então ele destaca, né, afirma que no início o curso de geografia contou com a colaboração especialmente de geógrafos franceses, tá, que trouxeram para o país as influências, então, de Vidal de Lablache. De novo, não sei a pronúncia correta, mas é o Blush, né? Vamos lá. Nos anos 70, 1970, então, ditadura militar, né, regime ditatorial no Brasil, a geografia ganha um caráter desarticulado da realidade, tá? Calcado num caráter neutro das análises sociais propostas pela disciplina, né? Nesse período, Silva, então, escreve que ela foi legitimada a falar de temas políticos, porém de maneira despolitizada, né? Tirando, então, em suas análises,
tirando da realidade que o Brasil estava vivendo, né? Nos anos 80, a geografia, então, passa a sofrer uma influência do marxismo, tá? Então, conhecida como geografia crítica. O movimento de renovação ampliou o campo de temas e objetos da pesquisa geográfica e colocou a categoria espaço como fundamental para a compreensão dos processos sociais. Quer dizer, passou, então, a inserir aí o contexto espaço, né, como essencial nesse processo social. E junto a isso também se começou a fazer uma ampliação do debate entre geografia com as outras disciplinas, com a antropologia e com a história, né? Passou a se ter, entender um vínculo entre essas disciplinas, né? Nos anos 90, então, como já falei antes, né, as leis de diretrizes e bases, 96 específico, né, buscou continuar e institucionalizar dentro da escola o ensino da geografia, aliado às novas metodologias, proporcionando a abertura de estudos mais críticos dentro da disciplina. Aí, após, então, a promulgação da Base Nacional Comum Curricular, que aconteceu em 2018, né, coloca como um dos objetivos da disciplina de geografia uma abordagem voltada para o raciocínio crítico geográfico, na qual aponta alguns princípios, dentre eles a analogia, a conexão, a diferenciação, a distribuição, extensão e a localização. Bem, dentro desta base nacional comum curricular, se bate muito na tecla justamente deste fazer sentido para o aluno está inserido, existir uma conexão entre aquilo que o aluno está estudando e a vida dele, né? Então, localizar o aluno naquele contexto, naquele espaço e assim por diante, tá? As tecnologias da informação e comunicação, então, como possibilidade no ensino de geografia, a autora deste trabalho, desta monografia, né, ela fala que a formação dos professores capacitados para o uso das tecnologias de informação ainda é um problema, né? Existe a ausência do debate e o acesso às tecnologias e o próprio currículo das universidades, né? Então, na verdade, o uso da tecnologia aos poucos está sendo inserido nos currículos das universidades. Então, dentro do contexto de formação dos professores também, aos poucos está acontecendo essa formação, né? E a partir do momento que se usa as tecnologias, se cria essa cultura digital. Quer dizer, o aluno não só em sala de aula vai ter acesso à tecnologia, ele tem acesso à tecnologia em casa. Tem o rádio, ele tem a internet, tem a televisão. Tem cada vez mais tecnologias ao acesso da criança, né? Da criança, do adolescente, do aluno. Tá? Se cria uma cultura digital a partir do momento que o aluno tem, então, já em acesso às tecnologias e vai ter dentro da sala de aula também, né? O grande diferencial que se propõe para o uso das tecnologias, ainda mais no âmbito da geografia, é o de possibilitar a integração do aluno com o ambiente em que ele está inserido, né? Então, trazendo essa realidade espacial para dentro da sala de aula, né? Fazendo essa conexão, então, do assunto fazer sentido para ele e localizar ele dentro desse contexto que está se estudando na geografia. Prática docente, as tecnologias da informação. Então, aqui ela passa a colocar os resultados dessa pesquisa, né, desse trabalho que ela realizou, então, na Escola Municipal José de Freitas, em São Bernardo, no Maranhão. Tá? Ela coloca primeiro uma visão geral da escola, né, a partir do diagnóstico, né. A escola, então, é inaugurada em 1942, no povoado de São Raimundo, em São Bernardo, no Maranhão. É uma escola pequena, né, cerca de 8 quilômetros de distância da cidade do município de São Bernardo. Ela escreve que nos primeiros anos ela abrigava somente como escola básica, né, abrigando de turmas de primeira a quarta série do ensino fundamental, mas coloca que hoje, na atualidade, quer dizer, ano passado, no momento da escrita da monografia, já eram turmas desde a educação infantil, passando por todo o ensino básico, de primeiro ao nono ano, né, fundamental, e também
além de lecionar aulas para a modalidade de ensino EJA. Tá? Naquele momento da monografia, atendia 248 alunos, tendo como professores, né, o corpo docente formado por 10 professores, da área da pedagogia e também professores, então, dentro desses 10 disciplinas de áreas específicas, como linguagens, códigos naturais, ciências naturais e ciências humanas. E aqui eu destaco, então, que ela mesma, né, professora Adélia, então, ela dava aula nessa escola, por isso, talvez, o campo de pesquisa dela, então, nesse contexto, né, da escola em que ela estava trabalhando, tá? Ela coloca, né, como importante nesse diagnóstico que a escola é localizada numa zona rural dessa cidade de São Bernardo, né? Ela sofre com a falta de infraestrutura, como muitas escolas no Brasil, e também não possui um laboratório acessível, um laboratório de informática acessível, não tem a distribuição de internet via Wi-Fi, então que isso vai dificultar de fato a inserção da tecnologia de informação e comunicação na escola, né? E ali ela também coloca que começa a questionar essa inclusão no processo de globalização. Tá? Porque, na verdade, escolas que não têm, né, possuem falta de infraestrutura, não têm laboratório de informática, não tem nem mesmo distribuição de internet via Wi-Fi para as crianças poderem acessar essas tecnologias da informação, né? Ela coloca ali que isso se é questionável, né? Em relação a esse fácil acesso a essas tecnologias, no entanto, a escola não tem ainda, né? Não foi possível, então, organizar. Ao ser, então, observado, ela, no âmbito geral, escreve que as aulas ainda são muito estáticas, né? O processo de ensino-aprendizagem ainda está muito calcado na questão do quadro, do livro didático, né? Coloca que em momentos específicos se usa o data show, com a apresentação de pequenos slides, e dos professores entrevistados, né, dos professores, então, que estão inseridos na pesquisa lá no início, que foram chamados de professor 1 e professor 2, nenhum dos dois são formados na disciplina de geografia, são geógrafos, né, eles são professores de outras áreas, mas devido, então, à sua carga horária sofrer um desvio de função, eles foram agregados para a aula de geografia, né? Mas que nenhum dos dois é formado, como eu já havia falado ali no início, então, da minha fala, né? Por conta da falta da formação, então, específica, ela coloca que esses dois professores, então, eles também têm receio de utilizar determinadas tecnologias dentro da aula de geografia, sendo que eles não têm a formação em geografia, né? Então, eles dizem, né, na escrita dela, que eles têm receio de usar determinadas tecnologias, justamente porque eles não têm essa formação dentro da geografia. E a autora, então, coloca como considerações finais, né, que ela nota nas entrevistas dos professores que a escola tem um modelo alheio à inserção dessas novas tecnologias de informação e comunicação no ensino de geografia, né? Como eu já havia falado, e ela destaca de novo a conclusão dela, nessas considerações finais, que a escola não tem a rede Wi-Fi, né, de internet, que não tem como os alunos, então, acessarem a internet, né, a falta do próprio laboratório de informática, né, e ela coloca, então, que ela verifica, então, com o resultado da pesquisa, um quadro de exclusão tecnológica, o qual nós, quer dizer, né, a autora, consideramos como um fator limitante do processo de construção da cidadania. Ela vê essa falta de infraestrutura, essa falta, então, né, da rede Wi-Fi, da sala de informática, laboratório de informática
boa, formada para se trabalhar, ela vê isso como uma exclusão, num momento que, na verdade, deveria estar acontecendo o contrário, né? Deveria estar acontecendo uma inserção da tecnologia, e ela entende como uma exclusão, porque em nenhum momento a escola tem a infraestrutura, e, de novo, lembrando, as professoras também têm receio de usar a tecnologia justamente por causa, né, que não são formadas, não existe uma formação na disciplina de geografia, né? Então, isso ela traduz como uma exclusão tecnológica, o que deveria representar ao contrário, né? Uma inclusão, né? Essa foi a análise que eu fiz, então, bem pautada na escrita da autora da monografia, que eu acho que esta que foi a proposta, né? De como estava se utilizando a tecnologia nesse contexto da escola, né? Tá? Finalizo aqui, então, a minha fala, tá? Agradeço a atenção e finalizo, então, com o meu ver, de novo, que a inserção da tecnologia por si só não resolve. Destaco que a gente precisa ter, eu digo a gente, porque eu sou professora, né? Sou professora da rede estadual. Nós precisamos ter tempo, disponibilidade para aprender a lidar com essas tecnologias, tá? A escola tem que oferecer essa infraestrutura para se utilizar, mas não podemos ficar na ilusão que, utilizando determinada tecnologia, eu vou prender o aluno 100% na sala de aula, né? Prender o aluno, a atenção do aluno 100% na aula, que isso, né, é difícil nos dias de hoje, mas penso que essa tecnologia é de extrema importância para a gente desenvolver, né, talvez modernizar a nossa maneira de dar aula, tá? Acho sim de extrema importância, tá? Agradeço então a atenção e boa noite a todos.